Vamos falar agora sobre ICMS. Quem que define, como que funciona, quais são as regras, né? Então vamos explicar por partes aqui para você. Importante você vai entender e por que que o ICMS ele é tão complicado, por que ele é tão complexo, por que as pessoas colocam esse tributo como o mais complexo do Brasil. Então você vai entender aqui agora, basicamente, que o quê? O ICMS, ele é um tributo que ele é estadual. Quando é estadual, cada estado pode definir a sua regra e isso está lá na Constituição Federal, tá? Então, cada estado pode definir a sua regra e também a forma da sua arrecadação. Então, isso gera um caos no Brasil. Então, por exemplo, se você está em Minas, é uma regra, São Paulo é outra, Paraná é outra. Então, dentro de Minas, né, você pode ter produtos com NCMs diferentes e aí ter tributações diferentes. Então, uma das coisas que as pessoas mais ficam preocupadas quando vão entrar é tentar entender todas as regras de ICMS. Então, você não precisa entender todas as regras de ICMS, você precisa entender a regra do estado que você atua e dos produtos que você trabalha. Então, vamos pensar, por exemplo, em medicamentos. Então, quando você vai pensar aqui em medicamentos, a primeira coisa que você precisa entender que o ICMS, a sigla dele, ICMS, significa imposto, olha só, imposto sobre circulação, tá? Circulação de mercadorias e serviços, tá? Então vamos lá. Mas serviço, Jonas? Isso mesmo. Aí é serviço de telecomunicação, né? Você tem serviço aqui de energia elétrica. Então você tem outros serviços aqui. Mas no nosso caso, como a gente está tratando aqui de medicamentos, então não entra o S. Então, basicamente, a gente trabalha em cima do ICM, né? O S é de serviço, mas a gente fala ICMS. Então é o seguinte, quando a gente trata de ICMS, a gente tem que entender que o imposto é estadual. Então, se eu for trabalhar agora, vamos pensar em medicamentos, tá? Se eu for trabalhar em medicamentos, eu tenho que entender que os medicamentos eles vão ter o quê? Uma carga tributária de ICMS. Por exemplo, em São Paulo, o ICMS dos medicamentos é 18%. Ok? Então, isso aqui é chamado de regra geral, 18%. Porém, o governo ele pode criar exceções. Por exemplo, essa exceção quando o medicamento é genérico. Olha só, o medicamento é genérico. O governo do estado de São Paulo falou que a alíquota aqui é 12%. Tá bom? Então isso aqui é para todo mundo? Não, gente, eu estou falando de São Paulo. Então, se eu estou falando de São Paulo, estou falando de São Paulo. E Minas? Opa, coincidentemente, Minas tem a mesma regra. Copiou a regra um do outro. Não sei quem fez primeiro, mas copiaram. E aí, genérico também é 12%. Então, isso aqui é a regra. Já quando você pega um estado, por exemplo, de Santa Catarina, o ICMS lá é de 17%. E não diferencia ser genérico, similar, referência ou outros. Então, por isso que você vai falar, ah, tá, mas eu estou agora em Santa Catarina e o genérico não é 12? Não, você tem que botar esses flags na sua cabeça, que cada estado pode ter a sua regra. Então, primeiro que você vai entender que o ICMS ele é uma carga definida pelo estado, tá? Definiu a carga aqui. Outra coisa que você vai entender é que o Estado também tem a operação interna e a operação interestadual, quando vai de um Estado para o outro. Temos que entender isso também. E depois a gente vai entender também a substituição tributária e o modelo de CMS de débito e crédito. Então a gente vai entender todas essas etapas durante esse treinamento, só que a gente vai por partes. E é importante você ir por partes. Vamos subindo os degraus do conhecimento e entendendo. Não pule nenhum vídeo, reveja algum vídeo. Então fizemos essa abertura aqui para você entender uma introdução, mas no próximo vídeo a gente vai trazer
muito mais conteúdo para você, didático, prático e em partes. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Você gostou desse vídeo? Esse vídeo faz parte do nosso treinamento de tributação e negociação de medicamentos. Você vai aprender tudo do básico ao avançado de forma prática, didática, com simuladores Excel. Aprender sobre CMS, PIS/COFINS, substituição tributária, negociações com grandes redes, distribuidores, tudo de acordo com a regra do negócio de medicamentos. Além disso tudo, você ainda tem acesso ao nosso chat de inteligência artificial. Você pode fazer perguntas durante o treinamento em qualquer momento que ele vai te dar toda a resposta sobre qualquer regra tributária sobre o nosso negócio. Então, não perca tempo. Aprenda com um dos melhores especialistas do Brasil, que está aqui na Sintax. Então, na legenda tem um link que vai te mandar direto para esse treinamento. Te vejo lá e aproveite, o preço está numa promoção imperdível agora.